Boa tarde, quase boa noite, né? Estou aqui representando a diretoria executiva da ADUFO. Queremos agradecer pela oportunidade de participar dessa assembleia de vocês, dizer da nossa preocupação com o atual momento. Então, eu vou começar exatamente desse ponto do último corte orçamentário. Tanto o corte quanto o recuo foram atos eleitoreiros do senhor Jair Bolsonaro. O corte se deveu a fazer caixa para atender ao absurdo, inconstitucional orçamento secreto. Por que inconstitucional? Porque no artigo 37 da Constituição está dito o conjunto de princípios da administração pública, e um deles é exatamente o da transparência. Um orçamento secreto, por ser secreto, não é transparente. Mas o judiciário dorme em berço esplêndido. A atual presidente do STF está com o processo que questiona a constitucionalidade do orçamento secreto. E não decide, não pauta no plenário. Diante da importante resistência que a comunidade universitária fez, ganhando o apoio de parte da opinião pública, questionando esse corte orçamentário, recuou-se. Também por um cálculo eleitoreiro. Mas aí nós temos que comemorar, porque, de certa forma, foi uma vitória nossa. Só que preste atenção, o orçamento das universidades do ano de 2022 equivale a 50% do que era o orçamento das universidades em 2015 ou em 2016. Então, os cortes que foram feitos este ano já incidem sobre um orçamento que é a metade do que havia há 7 e há 6 anos. Os impactos sobre isso são muito grandes. A UFO tem cerca de 120 contratos com fornecedores, com terceirizados. Tudo isso vem sendo impactado. E seria mais ainda. Bolsistas teriam problemas de continuidade. Folha de pagamento das empresas com as quais as universidades têm esses 120 contratos seriam afetadas. Por enquanto, não seriam afetadas as nossas folhas de pagamento. Nossas, entenda-se, professores e técnicos efetivos. Por enquanto. Só que eu quero dar um salto e mostrar. Vocês me avisem, por favor, o tempo aí para eu não extrapolar, tá? Nós não estamos, nesse momento, nessa conjuntura é confluência de circunstâncias, nós não estamos aqui discutindo quem é corrupto, quem não é corrupto, quem é cristão, quem não é cristão, quem é a favor da descriminalização do aborto ou não. É muito mais profunda. Nós estamos numa crise profunda de marco civilizatório, de padrão civilizatório. Nós estamos diante daquilo que Emílio Durkheim, que não era comunista, deixar bem claro isso, chamava de anomia social. Vejam, o que aconteceria se um negro deixasse uma arma de fogo disparar acidentalmente num aeroporto? Não é difícil saber o que aconteceria. O que aconteceu com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro? O que aconteceria com os filhos do Lula se eles
adquirissem 51 imóveis com dinheiro vivo. O que aconteceria se, por um acaso, os filhos do Lula e o Lula homenageassem milicianos e os empregassem em seus gabinetes? Então, nós vivemos um esgarçamento social que tem produzido, por exemplo, as eleições de Damares, de Ricardo Salles, de Pazuello. O buraco é mais embaixo. Nós temos, eu diria que, a obrigação política de defender a retomada da luta por um patamar civilizatório que está sendo corroído. E nessas eleições, em que já conhecemos derrotas, olhem para a composição do Congresso nas duas casas, Senado e Câmara. Piorou. A composição das duas casas piorou. Recentemente, a extrema-direita ganhou a eleição parlamentar na Itália, numa frente, numa coalizão de extrema-direita com direita, e claramente de inspiração neofascista. Quando nós falamos esse termo, essa expressão neofascista, e o grau mais elevado do fascismo, que nos anos 30, 40, teve lugar na Europa, na Itália, na Alemanha, na Espanha, na Grécia. O grau mais elevado foi dado pelos campos de concentração. Mas os campos de concentração, eles não apareceram como um raio no dia de céu azul. Eles foram o ponto mais abjeto de um processo de corrosão social em que o outro era tratado como coisa, em que o mais forte se achava na condição de impor o seu padrão aos mais fracos. A população dos campos de concentração tinha, sim, a presença de judeus estereotipados como causa da crise econômica na Alemanha. Mas ali também estavam comunistas, homossexuais, ciganos, idosos e cadeirantes. O filme A Lista de Schindler mostra numa determinada cena, num prédio em ruínas por conta de uma bomba, um cadeirante sendo atirado do terceiro andar. Porque tudo aquilo que os supostamente superiores consideravam desnecessário, descartável, era descartável. Mas esse grau máximo começou com uma concepção política de exterminar o diferente, de metralhar quem não rezasse na igrejinha. É o que nós estamos vivendo no Brasil. É possível e é necessário estancar. O Brasil teve cerca de 700 mil mortes em decorrência da Covid. Estima-se que 4 em cada 5 dessas mortes, 80%, teriam sido evitadas se nós não tivéssemos à frente do governo uma cambada negacionista anticientificista. E esse aqui é um ponto importante. Um dos primeiros alvos da ideologia e do movimento que dão suporte ao atual governo, que se candidata à reeleição, as universidades. Por várias razões. Porque uma nação soberana, desenvolvida,
precisa de inovação tecnológica, valorização da ciência e colocação do interesse público acima do lucro. Atacar as universidades faz parte de um projeto de subserviência da nação a interesses imperialistas. Eu estou caminhando aqui para o final da minha fala já. Portanto, resistir a esse desastre sanitário, econômico, político, institucional e de padrão civilizatório que o atual governo representa, é uma necessidade de sobrevivência, é uma forma de resistir e é um vetor que aponta para outros rumos que não esses a que chegamos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, volto ao começo. Esse corte orçamentário que, dada a resistência que oferecemos, foi recuado, com que justificativa? O Paulo Guedes não está falando que a economia está decolando? É claro que não está. Mas ele está falando que está. Se a economia está decolando, a arrecadação sobe. Se sobe, qual é o problema? Qual é a crise fiscal? Aí nós temos duas situações. Uma de uma escandalosa mentira de que a economia está crescendo e outra de uma dramática verdade. Tudo é imolado no altar dos interesses do rentismo, do capital financeiro, dos bancos. Se nós não tivermos uma alteração no modelo econômico, vamos para o buraco. Então, os desafios, de fato, são muito grandes. Eles começam numa eleição que tem 2 turnos, e no segundo turno estão Lula e Bolsonaro. Eles precisam começar com uma derrota de Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas disso. Neutralidade, nesse momento, é covardia e é um brutal equívoco. E olha que quem está falando aqui, no primeiro turno, não votou no Lula. Só que agora a dinâmica do segundo turno é a dinâmica plebiscitária. Como podemos sustentar o horizonte de mais 4 anos desse desastre, repito, econômico, sanitário, político, institucional e civilizatório. Essa é a mensagem que a Adolfo traz, a fim de que nós possamos tomar forças no que for possível na luta pela derrota a Bolsonaro.